noite, tudo bom, Blenda? Boa noite, tudo bem? Então, gente, vê só, a Blenda, ela é educadora negra, graduada em jornalismo e com experiência nas áreas de mediação cultural e fotografia. Atuou na área da educação não formal, realizando ações em instituições culturais e museológicas. A pesquisa dela percorre os universos da palavra e da imagem, propõe uma intersecção entre a linguagem visual, a poesia e a arte têxtil, com um convite à reflexão sobre questões sociais e étnico-raciais. Blenda, bem-vinda, boa Oi. noite. Obrigada. Boa noite, gente. Então, gente, olha só, a Blenda vai bater um papo aqui com a gente agora, antes da Clara. E, Blenda, a minha maior curiosidade, assim, logo de cara, né, porque, enfim, eu fui pesquisar um pouco do teu processo, um pouco, né, da tua poética, assim, me encantou demais, sabe? A forma como tu conduz, a forma como tu cria, né? Temáticas que me interessam enquanto arte terapeuta, enquanto arte educadora. Além de ver também um processo muito curioso que é do bordado abstrato, né? Que de fato para mim foi uma novidade, assim. Então, conta pra gente um pouquinho do teu processo com bordado, né? Assim, desde o início, como é que foi como é que iniciou aí esse teu encantamento por essa técnica? Tá. Acho que o primeiro contato que eu tive com bordado, eu acho que muita gente também foi em casa, né? Minha avó, ela bordava muito bem, não. Mas ela bordava ponto cruz. E eu aprendi quando era criança, ponto cruz. Ela tinha um rigor muito forte com a técnica, ela tinha isso do bordado ter que ser perfeito, do avesso ter que ser perfeito. Ela tinha essa tradição e eu aprendi nesse momento quando eu tinha acho que uns 6, 7 anos, 8 anos de idade. Depois que eu me mudei aqui para São Paulo, eu trabalhei durante um tempo com fotografia, com fotojornalismo. Eu me mudei aqui para São Paulo e eu comecei a pesquisar arte e o bordado ressurgiu na minha vida, mas ressurgiu com a fotografia. Então, eu comecei a abordar a fotografia, mas dentro dessa pesquisa com a arte, eu comecei a me interessar pela relação da vulnerabilidade da mulher retratada na arte. Como é que as artistas, elas trabalhavam os temas de vulnerabilidade da mulher, né? A questão da violência de gênero, mas isso era muito dentro do campo da performance, dentro das artes visuais. Mas dentro dessa pesquisa, não sei o que aconteceu, que eu comecei a abordar fotografias. Aqui em São Paulo tem uma feira de antiguidade, que é a Feira do Bexiga, e eu ia lá, comprava as fotografias lá e bordava essas fotografias. Acho que tem uma ali, deixa eu mostrar para vocês, só um minuto. Mostra pra gente. É bacana a Blenda mostrar, porque para quem não conhece o trabalho, é de uma sensibilidade, né? E de uma criatividade também que eu acho bacana para quem não conhece. Aham, Achar achei. Ó, vou massa. mostrar. Essas daqui foram uma das primeiros trabalhos com bordado e fotografia que eu fiz. Foi uma pesquisa falando sobre violência de gênero, né, violência doméstica. Esse era um assunto que me inquietava na época, ainda me inquieta. E aí eu fiz esse trabalho. E parei de bordar. Depois de acho que uns 2 anos, eu voltei a bordar e voltei a abordar essas formas abstratas em tecido. E aí sim começou essa pesquisa do bordado, da materialidade. Acho que também um grande fator que me inquieta é tentar não só pensar outras formas para o bordado, para a técnica do bordado, mas pensar outros materiais. Então, assim, bordar tule. Deixa eu ver se eu consigo pegar um bordado aqui em cima para vocês verem. E é bacana, assim, né, no processo de blenda, que a gente percebe, né, Blenda, uma investigação,
desses materiais, né? Você acaba não se limitando à técnica tradicional e entra mesmo num processo de investigação, de pesquisa de materiais, não é isso? Sim, sim, com certeza. Ó, vou mostrar um bordado para vocês. Ele é feito em tule e eu uso outros materiais. Esse material aqui é lã de feltragem, tá vendo? Isso daqui, ó, é papel. Então, assim, a materialidade do que eu trabalho também é um sujeito do bordado. Então, assim, como que esses materiais vão se comportar? Eu só vou descobrir quando eu estiver bordando. E às vezes ele aparece. Então, aqui, por exemplo, nesse daqui, o avesso faz parte do bordado também, na parte da frente do bordado. Então, eu pesquiso isso, assim, como que o bordado ele vai além de uma técnica mesmo, é uma investigação de linguagem artística para mim. Isso. E aí hoje, no caso, você está com esse projeto do abstrato, dessa investigação abstrata, é esse teu projeto atual? Olha, eu uso o bordado de duas maneiras. Eu uso ele como uma linguagem para essa minha pesquisa, essa investigação pessoal minha, né, que eu me dedico a pensar esse lugar da vulnerabilidade da mulher, do corpo da mulher, né, da autoimagem que a gente constrói. E aí eu uso o bordado abstrato como uma forma de desconstruir esse rigor que a gente constrói, que a sociedade constrói com o nosso corpo e com a nossa autoimagem. É por isso que eu acho que o bordado abstrato ele traz possibilidades da gente expandir a forma, né? Não só a nossa forma estética do que a gente está vendo, a imagem do que a gente está vendo, mas a forma de como que a gente se relaciona mesmo com o nosso corpo, né? De não ficar tentando fazer aquele ponto perfeito. Ai, meu Deus, eu fiz um ponto e aí eu desmancho todo um bordado porque tem um ponto que está fora do lugar. Não, o erro faz parte do processo também. O Sim. imperfeito faz parte do processo. Porque é justamente isso que o trabalho fala, né? Mas eu Uhum. também uso o bordado como uma técnica de mediação educativa, para ações educativas, né? Nos meus trabalhos como educadora em instituições culturais, em instituições museológicas, eu uso o bordado como uma técnica de mediação mesmo. Então, algumas ações educativas propõem o fazer manual do bordado como um espaço de sociabilidade entre as pessoas, às vezes também entre as pessoas e o ambiente em que elas estão, o espaço arquitetônico onde elas estão. Eu entendo o bordado como uma linguagem de mediação também. Sim. E dentro desse teu movimento aí do museu, né, dos espaços culturais, qual foi assim um lugar mais curioso aí que tu levou o bordado? É sempre interno nos espaços ou chegou a ser, por exemplo, ao ar livre? Teve algum lugar assim, alguma vivência que tu lembra que tu pode compartilhar com a gente? Teve. Eu trabalhei durante um tempo como educadora num museu aqui em São Paulo que chama-se Casa das Rosas. É um museu casa literário. É um museu que ele se localiza na Avenida Paulista e ele tem uma especificidade diferente do resto da Avenida Paulista, que em sua grande maioria são edifícios. A Casa das Rosas ainda permanece sendo uma residência e uma residência da primeira ocupação da Avenida Paulista, ou seja, uma residência que tem uma arquitetura diferente do resto da Avenida Paulista. E tem um jardim. E isso se torna bem convidativo para as pessoas. As pessoas costumam entrar muito nesse museu para ver esse jardim. E alguma das ações educativas que eu fiz, assim, a Casa das Rosas foi um grande laboratório para mim, porque eu podia experimentar muita coisa que eu estava pensando, né? Então, às vezes eu tinha uma ideia e queria produzir essa ideia e colocar em prática para público espontâneo ou para público inscrito, e eu conseguia ter essa maleabilidade de conseguir trabalhar com públicos e com diferentes especificidades de público. Então, dentro disso, eu consegui fazer oficinas para público espontâneo, espaço aberto, é bem interessante. Oficinas de bordado de observação, então, oficinas onde as pessoas podiam observar o espaço onde elas estavam e bordar o que elas estavam sem fazer um esboço prévio. Né? Quase não tem
a pintura e o desenho de observação, eu fazia isso com bordado. É bem interessante, porque a gente vai desconstruindo esse apego que a gente tem a seguir algum gabarito, algo que já esteja pronto, né? É meio que um fluxo de ideias, mas a partir do corpo, né? O corpo que materializa esse fluxo de ideias. E aí esse projeto, só para eu entender, assim, é você ir bordando livre, bordado livre. É isso, não tem um desenho prévio, nada. Você vai ali seguindo a observação e o fluxo. É por aí? Sim, por aí. Por exemplo, tem a arquitetura do espaço onde a gente está. Eu proponho para as pessoas observarem essa arquitetura e materializarem essas observações em bordado sem desenhar, né? Desenhando direto com a linha e com a agulha. Era bem interessante, né? Porque as pessoas se surpreendem com o que elas conseguem Nossa, fazer sem seguir algo específico, uma linha, né? É algo que está na cabeça da pessoa e vai saindo, vai sim. se materializando. E também eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto, acho que a Casa das Rosas foi o pontapé inicial desse projeto, que é um projeto que propõe a intersecção entre bordado e literatura. Ah, Então, eu hoje em dia desenvolvo um projeto que chama-se Ponto Inverso, que propõe que as pessoas se relacionem com literatura, com a poesia mais especificamente, e o bordado termina sendo uma via de acesso para que essas pessoas se aproximem e se relacionem com a literatura de uma outra forma, né? perfeito. Então, muitas vezes as pessoas podem bordar versos ou bordar uma imagem que aquilo suscitou, uma sensação que o texto suscita, né? E Sim. aí esse projeto ele foi contemplado pelo edital do CCSP, o Centro Cultural São Paulo, aqui em São Paulo. É uma instituição cultural que tem um escopo bem grande de atividades e eles oferecem alguns editais. Então, esse projeto foi contemplado no edital de Arte, Cultura e Cidadania de 2020 agora, né? Agora vamos ver como é que vai ser com essa pandemia, né? Vai ser um desafio fazer isso. Sim. Mas, nossa, eu tô assim bem encantada com o teu trabalho, Blenda, e bem encantada também da forma como você propõe, que você convida esse público. Eu de fato, eu tô com vontade de fazer agora, eu tô com vontade. Eu bordo assim muito pouco, mas me deu vontade realmente de fazer essa experimentação abstrata, de fluxo, né? Porque você foi me dizendo aqui e a imagem que foi vindo realmente foi de uma pintura impressionista, né? Onde os artistas eles iam para fora dos ateliês, eles pintavam ali no fluxo, né? Mas o teu convite é semelhante, mas com o bordado. E a gente sabe que o bordado é uma técnica que tradicionalmente é de um controle, né? De um rigor maior. Você trouxe para a gente aí uma memória bem bonita da tua avó, né? Como ela estava sempre falando dessa perfeição do ponto. E aí você faz justamente essa provocação de dizer, não, não tem certo nem errado, né? Não tem perfeito nem imperfeito. Vamos tentar seguir o fluxo. E de fato, eu fiquei bem curiosa com esse projeto do observar e bordar. Eu não sei se tu tem alguma história aí na tua memória de alguma situação curiosa desse momento, desse bordar observando. Se teve alguém que estava sem querer e de repente se surpreendeu. Chega alguma história aí para tu? Eu vejo uma relação que o público tem com bordado, assim, eu vejo pessoas mais jovens que tomaram contato com o bordado agora e elas já têm uma relação mais flexível com o bordado. Mas eu vejo pessoas que já têm uma certa idade e que tiveram contato com o bordado há algum tempo, e assim, também eu acho que a gente poderia fazer um parêntese, né? Eu acho que o bordado, ele está passando por um processo de ressignificação, né? Sim. E eu acho que ele está passando por um processo de ressignificação dentro da perspectiva que é uma perspectiva muito feminista. O bordado é tradicionalmente uma técnica de um fazer manual
domiciliar, doméstico, de mulheres, né? Era ensinado nas escolas, né? Escolas de mulheres, era ensinado, né? Então, isso já tá se reconfigurando, eu acho que está se ressignificando a relação que as mulheres têm com a técnica do bordado. E aí eu vejo pessoas que ainda têm uma relação mais atrelada ao rigor da forma, ao rigor da perfeição da técnica, né? E elas, a princípio, elas dizem que não vão conseguir. Precisam, por exemplo, eu fiz uma parceria com uma instituição aqui em São Paulo chamada SECO. O SECO é uma instituição de apoio a pessoas com uma vulnerabilidade psicológica. E eles trabalham de uma forma bem interessante, porque vulnerabilidade psicológica qualquer um vai ter, tem, em algum determinado momento da vida. Então, eles não tratam patologias. Eles partem do princípio da sociabilização desse indivíduo e da inserção dele na sociedade a partir de oficinas e técnicas manuais, geralmente. Então, eu fui fazer uma oficina lá e a maior parte do grupo era de mulheres idosas. E o convite surgiu justamente porque a pessoa que estava à frente desse grupo disse, olha, essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se relacionar de outra forma com bordado. Por exemplo, elas tinham um apego muito grande a abordar coisas que estavam em revista, que já tinham gabarito. E a proposta foi que a gente conseguisse expandir essa relação. E aí eu levei essa proposta do bordado abstrato, no primeiro momento, elas foram super, não conseguiram. Aí eu disse, tudo bem, não tem problema. Então vamos fazer assim, vamos bordar alguma coisa que a gente vai ver dentro do Parque Ibirapuera, esse lugar. Porque a gente se relaciona, vai ver no Parque Ibirapuera, e no primeiro momento a gente vai desenhar com aquarela e depois a gente vai bordar. E aí a gente fez isso, a gente bordou no mesmo tecido, e aí também foi uma relutância enorme, porque algumas até diziam que era um gasto de tecido muito grande. Eu disse, mas, gente, é pra gente todo mundo ficar junto, né? Pra gente se relacionar. Aí a gente fez isso no mesmo tecido, aí depois eu pedi para que elas bordassem o desenho umas das outras. Aí também foi um outro grande empate, assim. E elas conseguiram fazer isso. No final do trabalho elas conseguiram, e ainda a gente continuou o trabalho e fez essa proposta da poesia e do bordado. Então, eu acho que o mais potente da técnica do bordado abstrato é justamente as possibilidades que ela traz das pessoas se surpreenderem consigo mesmas. Do quanto que elas conseguem. É tudo da ordem do subjetivo. O que é que está no seu inconsciente que o seu corpo materializa? Você não precisa esboçar algo. Já tem algo esboçado na sua mente, já tem algo esboçado lá dentro e que com o bordado ele vai se materializando, vai tomando forma. E como acaba sendo também uma provocação para desconstruir, né, esse lugar de perfeição desse feminino também, Blenda. Sem dúvida. Muito sensível Eu acho que é esse justamente isso que o trabalho propõe, assim, a desconstrução desse rigor que a gente tem conosco, né? Do quanto que a gente cresce, nós mulheres principalmente, a gente cresce internalizando uma ideia de que a gente precisa ser algo que a gente nunca vai alcançar, né? E sempre rola uma frustração, né? Um desapontamento com isso. E eu acho que a gente tem que ser mais maleável mesmo com a gente, porque tudo é tão pesado, né? Tudo é tão denso e que por isso que eu digo assim, muita gente diz, mas eu nunca bordei. Mas é justamente isso, eu não proponho ensinar especificamente um ponto. Claro que passa por isso, né? Isso. Mas é mais da relação que você vai ter com o material e com a técnica, com a investigação da técnica. Por isso que eu gosto tanto de investigar os materiais. Porque para pensar nas possibilidades de como a gente pode tensionar esses materiais e produzir a partir disso. E como também a sensação que me vem é de uma liberdade criativa, de sair desse modelo tradicional, né? Várias quebras de paradigmas aí, né? Ao mesmo tempo no teu trabalho, né? Chama para sair dessas casas
como você mesmo falou, né? Tradicionalmente é uma técnica mais doméstica. Então, sair Uhum. dessas casas, ir para fora, ir para a rua, ocupar os espaços, reunir mulheres, pessoas nesse coletivo, investigar. Essa história mesmo que você trouxe aqui para a gente, que você compartilhou, né, com essas mulheres, provocação atrás de provocação, e pelo visto, que bom que elas toparam, né? Porque pelo Uhum. visto, apesar da resistência, elas toparam mergulhar nesse processo, abstração, pintura, aquarela, escrita, fazer nada outra. E ao final, como é que finalizou esse processo assim? Você recebeu algum feedback delas? Como é que finalizou esse grupo de mulheres? Na realidade, eu considero que não finalizou. Eu considero que é um processo, né? Que Sim. a gente vai e volta e que aí a cronologia ela é mais expandida. Mas a gente criou uma relação bem especial com esse grupo, especificamente. Eu tenho um carinho muito grande por esse grupo e pelas pessoas que compõem esse grupo. E para mim foi uma experiência que me ensinou bastante, porque eu percebi que o bordado ele não é o fim. O bordado, o produto final do bordado, ele tem muito menos importância do que as relações e o que se passa enquanto a gente está fazendo o bordado. Né? Porque eu vejo o ato de bordar em grupo como um ato de, ao mesmo tempo, de apoio, de resistência, de afetividade, de fortalecimento. Né? Então, para mim, o bordado ele é uma técnica que eu uso como uma ponte para construir afetos e construir esses encontros, né? O bordado ele não é uma técnica que é o final, ele é algo que me possibilita. É por isso que eu considero ele uma linguagem de mediação. Isso. E até o próprio material, né? Essa linha aí que vai emendando e Uhum, tecendo essas relações. sim. Blenda, linda essa história. Eu tô aqui, eu realmente tô com vontade de bordar. Eu tô olhando aqui para os meus materiais, eu tô vendo se dá para fazer isso ainda hoje. Blenda, a gente está finalizando, mas a gente ainda tem uns 5 minutinhos, porque eu não sei se você tem algum projeto, alguma coisa que você ache relevante, que você queira ainda compartilhar com quem está em casa, do teu trabalho. Eu convido as pessoas a acompanharem o trabalho que eu desenvolvo com bordado, principalmente esse trabalho que eu desenvolvo com bordado e literatura, porque aqui em São Paulo é uma atividade que eu costumo realizar em alguns lugares. Eu sei que a gente está falando São Paulo e Recife, mas assim, sempre que alguém tiver a oportunidade de estiver aqui em São Paulo e eu fizer uma atividade, eu convido para conhecer, porque eu acho que é isso. Como eu falei, o bordado é uma possibilidade de conhecer outras coisas. Então, eu estou em constante pesquisa para trazer autores, geralmente são autoras mulheres, né? Geralmente são autoras mulheres negras, poetas. Então, é um trabalho constante de pesquisa para que a gente se fortaleça, né? Eu fortaleço outras pessoas me fortalecem e a gente troca e vai descobrindo. Então, fica o convite para quem quiser participar das atividades, né? Assim, a gente está no meio da pandemia do Covid, mas esse trabalho ele foi contemplado, então muito provavelmente ele vai acontecer no CCSP, Centro Cultural São Paulo, ao longo de 6 meses. A gente vai ter, eu propus uma ocupação dos espaços do Centro Cultural São Paulo e fazer uma mediação da biblioteca. Eles têm uma ampla biblioteca, uma riquíssima biblioteca enorme, e eu propus que a gente, eu especificamente, que eu vou ser a mediadora da ação, fizesse uma curadoria de obras desse acervo dessa biblioteca e a gente bordasse isso coletivamente. Então fica o Uhum. convite para quem quiser vir conhecer o trabalho, está de portas abertas. Massa, Blenda. E assim, agora, rapidinho, assim, na tua cabeça, chega alguma referência bacana que tu possa deixar aí para quem está em casa, de algum artista que você acompanha, admira o trabalho, para quem estiver em casa, além de conhecer o teu processo, também possa conhecer alguém que você acompanha? Sim.
Tenho algumas artistas, eu vou indicar duas, né? Uma artista do campo das artes visuais, que se chama Sônia Gomes. Ela trabalha com costura e ela expande a relação da costura. Ela faz instalações com costura, não só com costura. Eu acho muito legal o trabalho dela porque ela usa outros materiais. Então, às vezes, botão, coisas que ela vai se apropriando ao longo do caminho dela e ela faz essas instalações que ganham vida. É bem interessante, assim. E ela é uma mulher negra também. E a Luby Prats, que ela é uma poeta bem jovem, e ela tem um livro incrível que chama Um Corpo Negro. E muitos dos poemas que eu trabalho nas minhas oficinas estão nesse livro. E é um livro incrível. Assim, quem puder tiver a oportunidade de pesquisar sobre a Luby, ela é muito boa. As duas têm Instagram. Tá? Se vocês forem nos meus pessoas que eu sigo, vocês vão achar elas lá. Uhum. Blenda, muito obrigada pelo teu compartilhamento aqui com a gente, pela tua disponibilidade de estar conosco nessa segunda noite. Eu agradeço muito e agradeço também esse compartilhamento que tu finaliza agora. Afinal de contas, o bordado não é o fim, né? Então, Obrigada também, viu, pelo eu convite. Obrigada a todo agradeço. mundo também que esteve presente, gente. Um beijo, viu? Venho aqui para São Paulo. Quando eu for aí para Recife, eu vou fazer uma oficina também. Isso, venha-se embora. Quando você vier para cá, vem com a gente para divulgar, tá certo? Muito obrigada. A Tá gente bom, se tchau, vê. tchau. Um Beijo. cheiro.